Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 267º Dr. Apple News. Toda sexta-feira, um abraço para o Gilberto, para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, me ajudando sempre com as sugestões de pauta. Um abraço especial hoje para o Paulo e para o Cícero, que estão sempre comentando aí no News. Um abraço para vocês, obrigado. Vamos lá, são poucas notícias, mas notícias importantes que nós temos essa semana. A gente comemora aí no dia 9 de novembro de 94 o Gil Amelio entrando para o conselho, né, da Apple. Mais para frente ele seria alçado ali ao CEO e o cara que trouxe o Steve Jobs de volta, né? Ele não fez muita coisa de bom na administração mesmo da Apple. Dizem que a melhor coisa que ele fez foi realmente comprar a Next e trazer o cara de volta, né? Mas Gil Amelio já tinha uma carreira aí na indústria de semicondutores dos Estados Unidos, então era um cara que entendia um pouco ali do assunto e teve uma passagem assim bem tranquila dentro da Apple. Era um cara que aproveitava do cargo, né, como o pessoal costuma dizer, das benesses do cargo e tal, e assim que ele teve a oportunidade, que ele viu que a Apple estava indo pro buraco, ele falou, vamos chamar o cara de volta aí, vamos comprar a Next, e acabou salvando uma decisão que acabou salvando a empresa, né? Agora a gente vai para as notícias da semana. Foi descoberto aí que o Mac Mini, o SSD, ele não é soldado na placa, né? A gente tem aí uma tendência, não só da Apple, mas de outras empresas também, de fazer os equipamentos cada vez mais integrados e aí fica limitado à expansão. Então são só alguns modelos que a expansão é permitida. Os MacBooks, por exemplo, você tem que comprar exatamente do jeito que você quer, com memória, com armazenamento, porque não tem como trocar, porque é tudo numa placa só. O Mac Mini, todo mundo esperava que fosse seguir o mesmo padrão, até porque ele é mini, devia se chamar Mac Micro, né? Porque ele é bem menor que o Mac Mini, realmente bem pequenininho, um pouquinho maior que um Apple TV, o que é surpreendente. E quando o pessoal abriu, eles viram que o SSD dele não é soldado na placa. Porém, tem uma pegadinha aí. Esse SSD é um SSD específico da Apple, proprietário da Apple. Então só dá para você trocar por um outro da própria Apple. O pessoal viu que no Mac Studio, né, aquele modelo anterior, que é um modelo mais parrudo, né, seria um Mac Mini Pro, vamos dizer assim, o pessoal tinha problema com o armazenamento e a máquina pifava, né? Então acho que talvez um passo atrás para a Apple conseguir consertar essas peças. Não sabemos se a Apple vai vender esse SSD para as assistências técnicas, para reparo, ou se vai ter que tirar de outra máquina para colocar em outra, né? Em uma para colocar em outra, no caso de um upgrade, por exemplo. Então, bom, é um bom sinal aí que pelo menos o armazenamento a gente vai poder mexer no Mac Mini. Vamos ver se isso expande para outros modelos. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. A gente tem ali um rumor da internet que está rodando aí com relação a uma possível câmera de vigilância, aquelas câmeras de CCTV, né, de por IP, da própria Apple, né, vinculado aí à própria marca, para poder fazer vigilância aí de estabelecimentos, de casas, etc. Não sei se a Apple entraria muito nesse mercado, acho um pouco provável, mas enfim, está circulando esse rumor por aí, esse bafafá por aí, vamos ver o que vai acontecer. O iPhone agora tem um novo recurso no 18.1 para dificultar ainda mais os hackers, né, para poder invadir o aparelho. A gente sabe que o iPhone é bem complicado de fazer isso, não é uma tarefa fácil, é muito mais fácil você invadir outros equipamentos, outras marcas de telefones. O iPhone é difícil, mas não é impossível, né, pessoal? Brechas sempre existem, a gente sabe disso. E foi detectado, foi percebido que é mais fácil você quebrar, ou é menos difícil, né, você quebrar um iPhone, você invadir um iPhone, quando ele não foi reiniciado. Ele já foi aí reiniciado, o usuário já digitou a senha, bloqueou, é possível, é difícil, mas é possível, e fica mais difícil ainda se o iPhone foi reiniciado e o usuário ainda não desbloqueou pela primeira vez. Então vai ter já tem um recurso no iPhone 18.1 que se ele fica 4 dias sem uso, ele reinicia sozinho.
né? Eles chamam de reboot por inatividade, ou inactivity reboot. Então 4 dias o iPhone sem uso, ele desliga e liga sozinho, deixando mais difícil a tarefa dos hackers, né? Então é isso, quando o pessoal encontra as falhas, a empresa vai lá e fecha essas portas, é assim que funciona. Bom, naquelas brigaiadas que está tendo ali na Europa, né, principalmente, e vários outros países estão entrando nessa onda de judicializar todo mundo, lá no Reino Unido, um grupo de consumidores está processando a Apple por abuso aí econômico, abuso de mercado, por conta do iCloud, né? Porque no iPhone é mais fácil usar o iCloud do que qualquer outra nuvem. Pô, você pode instalar Dropbox, Google Drive, OneDrive no iPhone, não tem problema nenhum. Mas o iCloud, obviamente, por ser da empresa, é mais integrado, mais fácil de trabalhar. Eu não consigo entender isso. Para mim é um absurdo. É como se a gente processasse a Volkswagen porque não dá para colocar um motor de Ford na Volkswagen. Você tem que fazer muita adaptação e tal. Né? E isso, se for possível, né? Não faz muito sentido, né? Se você compra um Volkswagen, você tem que usar peças da Volkswagen, né? Não é isso que não é assim que sempre foi? Por que vai ser diferente ali nos equipamentos eletrônicos, né? Não consigo entender isso. Enfim, talvez seja só uma forma de tirar mais uma casquinha de uma empresa com bastante dinheiro, né? De novo lá, o DMA, né, o Digital Market Act lá na União Europeia, que conseguiu fazer com que a Apple abrisse as portas do seu App Store, agora está forçando isso também para hardware. Então, fones de ouvido, canetas, né? Então o que eles estão querendo é forçar a Apple que todos os recursos que a caneta da Apple tem sejam liberados para canetas de terceiros. Você pode usar caneta de terceiros? Pode usar caneta de terceiros, mas tem recursos que você só vai conseguir com a caneta da Apple. E aí os caras estão querendo que, libera tudo isso aí para todo mundo, e aí o consumidor tem a opção de escolher qual caneta quer. De novo, volto na mesma tecla, né? Aí o Mark Gurman está dizendo que em 2026, né, daqui a 2 anos, na verdade daqui a 1 ano, né, estamos no final já de 2024, então em 2026 a Apple faria um redesign ali no seu MacBook. Pode ser que ele fique mais fino, né, uma tela mais fina, um chassi mais fino. Não sei se realmente isso procede. A gente sabe que o Mark Gurman acerta muito, mas também erra algumas, né? Ele não é o nosso oráculo principal, como me indicou. Mas, enfim, temos essa notícia dele aí que em 2026 a Apple mudaria aí o design do MacBook. Não sabemos o quanto, né? Mas é possível que isso aconteça. A última mudança durou quase 12 anos, 10, 12 anos, né? Para ter uma mudança grande de design. Vamos ver o que a Apple espera. A gente tem a questão das 2 telas também, né? De repente abandonar o teclado físico de uma vez e ser um sanduíche que você abre uma tela em cima e uma tela embaixo. E o teclado assim funcionar como se fosse um teclado de iPad. Eu acho que esse é um futuro que provavelmente vai chegar. Uma hora ou outra a gente vai acabar abrindo mão de teclas físicas em qualquer dispositivo, né? A iOS 18.4 lá na União Europeia vai trazer essas novidades de Apple Intelligence. A Apple liberou atualizações do 18.1 já com algumas informações, alguns recursos de Apple Intelligence. Ela vai liberando de pouquinho em pouquinho. Para a União Europeia ainda está segurando um pouco. Tem todas essas questões legais que estão acontecendo lá, né? Essa chatice toda, então isso pode demorar um pouquinho mais para acontecer, mas no 18.14 provavelmente, provavelmente já vai entrar essas novidades e que a Apple está lançando de pouquinho em pouquinho nessa parte de inteligência artificial, né? E uma outra notícia aí é a Apple investindo ali mais 1,5 bilhões na Globalstar. A Globalstar é a empresa responsável pelos satélites, que faz aquele SOS de emergência, a mensagem de emergência para o pessoal que está aí no meio do mato, sem sinal de celular e tal. E a Globalstar tem vários satélites aí rodeando o planeta. E talvez seja um mercado muito interessante. A gente já vem falando sobre isso, em alguns news para trás eu falei sobre isso, e tem mais uma notícia aí, né, desse investimento
para poder ratificar o que a gente vem falando. Pode ser que a Apple esteja entrando aí num mercado bilionário de comunicação, de internet, de telefonia, utilizando o satélite. Então aí a gente abre mão aí dessa questão de cobertura, né? Dependendo da quantidade de satélites que tem, vai ter cobertura no mundo inteiro 24 horas sem problema nenhum. Então eu acho que é um mercado interessante que a Apple está mirando. De repente você compra um iPhone e não precisa pagar nenhum tipo de operadora, TIM, Vivo, Claro, etc. Você vai usar aí o provedor de internet e o celular, né, o plano de celular da própria Apple. É um mercado enorme, gigantesco, né, e um mercado perene, né? Então eu acho que é uma boa a Apple entrar nessa jogada. Estão vendo aí um futuro promissor em termos de receita. Legal, pessoal? Essa as notícias que a gente tem para hoje. Saiu o curso do e-mail, né, do macOS Sequoia. Então, para você que usa o e-mail do Mac, é o curso completo desde o início, a parte de configuração de conta, até as coisas mais avançadas, né, caixa de correio inteligente, assinaturas, regras, etc. Um curso completo do aplicativo Mail para vocês. E pode aguardar que tá vindo mais por aí, tá? No forno já tem outros cursos aí para aplicativos, para que vocês possam aproveitar melhor aí o teu equipamento da Apple. Então eu recomendo que vocês acessem o site drapple.com.br para conhecer o maior acervo de aulas sobre Apple em língua portuguesa. Lá também tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.